Vamos lá então, pessoal, nossa aula, porque os cristãos creem na Bíblia, né? Nós estamos continuando. Pra vocês terem uma ideia, no YouTube já tem 13 aulas só sobre essas duas lições. 13 aulas por quê? Porque a cada meia hora o vídeo acaba, né? Agora o celular não vai ter esse problema. A gente vai tocar direto por toda a aula, né? Vou ficar aqui em observação, mas a gente quer saudar os nossos amigos aí pela internet também. Deus abençoe, em nome de Jesus. Nós temos mais de 5.500 seguidores na internet, mais de 1.400.000 visualizações. Então a internet é uma ferramenta assim extraordinária. Mais de 800 e poucos vídeos na internet. É uma ferramenta maravilhosa para abençoar a vida e o coração das pessoas na internet, tá bom? Vamos lá então, vamos só recapitular rapidinho por que os cristãos creem na Bíblia. Nós primeiro vimos como ênfase o Antigo Testamento, né? E nós vimos que Jesus Cristo, a aprovação de Cristo é um dos grandes sinais do porquê nós podemos crer no Antigo Testamento, na Palavra de Deus. O próprio Cristo validou, legitimou, autenticou os escritos das leis, da lei, né, da Torá e também dos profetas, que era como era conhecido o Antigo Testamento. E até hoje os judeus chamam de lei e os profetas. Todos os livros, 39 livros do Antigo Testamento que nós temos na nossa Bíblia, no nosso idioma, né? E o judeu tem em hebraico, em grego, em diversos idiomas aí espalhados pelo mundo. Então Jesus cria no Antigo Testamento, ele mencionava, ele falava, ele ensinava, baseado no Antigo Testamento. Nós também vimos que além de ter a aprovação do próprio Cristo, era a Bíblia que Jesus lia, o Antigo Testamento, né? Era a lei dos profetas, também teve a aprovação dos apóstolos de Cristo, ou seja, dos discípulos diretos de Jesus. Eles também aprovavam, liam, eram cheios da palavra de Deus, que na época deles o Novo Testamento ainda estava sendo escrito pelos próprios apóstolos. Então a Bíblia que eles liam era a lei e os profetas. E aí você vai ver várias menções do Antigo Testamento nos livros apostólicos, né? nas cartas pastorais, nas epístolas. Nós vemos isso, confirmando o porquê que nós podemos crer de todo o coração no Antigo Testamento. Também vimos que existem confirmação de fatos históricos, milagres extraordinários, sobrenaturais no Antigo Testamento que realmente ocorreram, muitos deles com veracidade e autenticidade comprovada por historiadores, arqueólogos e pessoas assim. Nós também vimos que outra coisa que autentica o Antigo Testamento como palavra de Deus são as profecias, sim ou não? Nós vimos que 1/3 da Bíblia, cerca de 27% da palavra de Deus, são profecias, muitas delas em tempos diferentes que se concretizaram anos depois, sem o profeta sequer viver naquela época. Ele profetizou 700 anos, 1000 anos depois, foram acontecendo aquelas palavras proféticas, nos ensinando que realmente a palavra de Deus no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, existe 1/3 deles, profecia, 27%, e a profecia nos dá essa segurança de que aquilo que aqueles homens falaram vinha realmente da parte de Deus, eram homens inspirados por Deus. Também vimos que são realidades de verdades espirituais extraordinárias que nós podemos aplicar nos dias de hoje na nossa vida. Nós vemos também o testemunho da história, aquilo que foi falado, aquilo que foi profetizado ao longo da história foi se cumprindo. Nós vemos também a confirmação da fé, ali na página 26 do material de vocês. Eu só estou fazendo um resumão, né? Ou seja, nós podemos crer, a nossa fé, o nosso coração, a nossa vida espiritual se alimenta dessas palavras do Antigo Testamento, sim ou não? Né? Você lê, são palavras tão reais, que falam ao nosso coração, que comunicam ao nosso espírito a vida de Deus. Então nós podemos acreditar na lei e nos profetas do Antigo Testamento como palavra de Deus, e é por isso que nós cristãos cremos na palavra de Deus. Agora, na lição que nós estamos vendo, o Novo Testamento, por que os cristãos podem crer no Novo Testamento? Página 33. Primeiro, também pelo testemunho dos apóstolos, ou seja, daqueles que foram os escritores do Novo Testamento, aqueles que relataram os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus,
página 34, o testemunho dos apóstolos, entre eles Paulo, Pedro mesmo faz uma menção do próprio Paulo, legitimando, autenticando as palavras de Paulo, e nós vemos tudo isso, né, aceitando os escritos de Paulo. Nós vemos em João também, João relatando, João falando no livro de Apocalipse, João falando nas suas epístolas, nas suas cartas pastorais. Vemos o testemunho de Apocalipse, que nós falamos também, e o ofício apostólico, nós começamos a falar, paramos na página 38, exatamente. E agora nós vamos começar aqui falando do testemunho dos pais da igreja. Quem são os pais da igreja, irmãos? São os primeiros discípulos dos apóstolos, os primeiros líderes da igreja primitiva, da igreja cristã, os primeiros agrupamentos cristãos que haviam nas cidades do mundo conhecido até então. Nós vamos ver o testemunho desses pais da igreja, que eram discípulos diretos, ou de primeira, ou de segunda, ou de terceira geração dos próprios apóstolos de Jesus, dos homens que vivem os grandes feitos do Messias, do Jesus relatado na palavra de Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Amém? Mas antes de entrarmos nisso, como sempre fazemos, vamos ler a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 89. Salmo 119, 89. Olha o que diz a palavra de Deus acerca das Escrituras, da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus para mim e para você. Salmo 119, 89. O salmista diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenanças, porque todos são teus servos. Se a tua lei não for toda a minha recreação, o meu deleite, né? O meu prazer, há muito que pereceria na minha aflição, diz o salmista. Nunca me esquecerei dos teus preceitos. O que é preceito? A Bíblia, a lei de Deus, a palavra de Deus. Pois por eles me tens vivificado. Fala comigo, vivificado. Vivificado. A palavra de Deus tem o poder de nos vivificar. Amém? Sim ou não? Sim. Lembra agora, traz à tua memória agora um momento em que você estava morto espiritualmente, a palavra entrou trazendo vida para você. Ou às vezes um momento que você estava abatido, angustiado, triste, né, agoniado, ansioso, e de repente você leu a Bíblia e aquela palavra foi rema de Deus, foi revelação de Deus, foi vida de Deus para a sua vida. Você orou, você pediu para Deus uma resposta, você falou com Deus de todo o teu coração e disse: Senhor, fala comigo. E Deus trouxe vida através da palavra de Deus. Então é tremendo, isso aqui é uma realidade. Pois por eles, ou seja, pelos teus preceitos, me tens vivificado. Versículo 93. 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruir, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Amém? Coisa linda, né? Escritos maravilhosos, escritos poéticos, que exaltam os preceitos de Deus, os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, a palavra de Deus. Oxalá cada um de nós tivéssemos sempre isso no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar no nosso dia. A palavra de Deus tem que ser exaltada, tem que ser honrada com a nossa vida.
É ela que nos vivifica, é ela que nos renova, é ela que nos cura, é ela que nos restaura. E nós vemos isso claramente também nesse testemunho dos pais da igreja. O grande apreço pelos apóstolos, página 38 lá embaixo, era compartilhado também pelos chamados pais da igreja, que escreveram pouco depois da era apostólica. Ou seja, a partir do ano 100 ali, depois da morte de João, começaram a surgir esses pais da igreja. Nós vamos mencionar aqui os principais. O primeiro deles, Clemente, bispo de Roma. Em 95 depois de Cristo, Clemente, bispo da igreja em Roma, escreveu uma carta aos cristãos de Corinto, que era uma outra cidade, né, ali na região da Grécia. Nela menciona os ilustres apóstolos, Pedro e Paulo. Clemente diz que pregavam o Evangelho de Cristo e foram confirmados na palavra com total garantia por parte do Espírito. Então nós vemos aqui os primeiros escritos dos pais da igreja, da primeira geração, pós-apóstolos de Cristo, que defendiam, que ambos detinham perfeito conhecimento dos assuntos da igreja. Por último, acrescenta também que o bendito apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Escreveu ou não aos Coríntios? 1ª e 2ª Coríntios, tá bom? Sob a inspiração do Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, a respeito da oposição de certas facções contra eles, isto é, Pedro e Paulo, e contra um homem que eles haviam aprovado, Apolo. Fica óbvio, pode entrar aqui, fica à vontade, tá? Seja bem-vinda. Pode sentar ali, ó, tá? Fica à vontade. Fica óbvio que Clemente respeitava os apóstolos, aqui se referindo a Paulo e Pedro, e cria em seus escritos. Amém? Então nós podemos observar, lendo os escritos desses primeiros pais da igreja, que eles acreditavam nos escritos de Paulo, nos escritos de Pedro, e confirmavam que eram escritos inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, legitimando, autenticando, trazendo veracidade aos escritos dos primeiros apóstolos de Jesus. Entre eles Paulo, que não foi um apóstolo que esteve ali os 3 anos de ministério de Jesus, mas foi o apóstolo gerado fora do templo, ok? Como o próprio Paulo relata, eu sou o apóstolo gerado fora do templo. Ele mesmo diz, eu sou o menor dentre os apóstolos. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Mas a gente sabe que na realidade ele foi o maior dos apóstolos, porque foi quem mais deixou um legado de escrita para nós. Cerca de 13 cartas, pastorais maravilhosas, todas elas que nós temos aí, Romanos, até Tito ali, Filemão, todas aquelas obras maravilhosas ali, são escritos cuja autoria pertence ao apóstolo Paulo. Amém? Vamos ver o segundo personagem, Inácio de Antioquia. Inácio também foi contemporâneo de Clemente e bispo da igreja de Antioquia. Antioquia foi uma das primeiras grandes igrejas cristãs. Depois de Jerusalém, a primeira grande igreja que surgiu foi a igreja que enviou Barnabé e Paulo, foi a igreja em Antioquia. Antioquia fica no norte de Israel, ali naquela região ao norte de Israel, ficava a cidade de Antioquia, que foi um grande polo missionário. E os primeiros missionários enviados, cheios do Espírito Santo, foram Paulo e Barnabé. Amém? Olha que igreja abençoada. Imagina, enviar um apóstolo Paulo e o Barnabé, que foi o mentor espiritual do apóstolo Paulo. Coisa tremenda, né? Então vamos lá. Inácio foi contemporâneo de Clemente e bispo da igreja de Antioquia. Morreu como mártir, ou seja, foi martirizado, morto, assassinado, entre 107 e 117 depois de Cristo. Em sua viagem para Roma, onde seria executado, escreveu 7 epístolas, sucintas, ou seja, curtas, pequenas, para diferentes igrejas e pessoas. Em várias ocasiões, diferenciou-se dos apóstolos, considerando-os em maior estima. Ou seja, eles mesmos, sendo pais da igreja, bispos, líderes regionais de uma grande igreja, de um grande polo missionário que era Antioquia, eles mesmos consideravam os apóstolos superiores a eles. Havia um reconhecimento dos pais da igreja, por mais que eram bispos, tinham autoridade sobre pastores, sobre campos missionários, sobre várias igrejas,
eles consideravam os apóstolos maiores do que eles. Tá bom? É o que nós vemos aqui. Em sua carta aos Efésios, que é diferente da carta de Paulo aos Efésios, tá, gente? Nós não podemos confundir. Por exemplo, refere-se a Paulo, que também lhes havia escrito uma epístola, que é a que nós lemos aqui. Efésios, com 6 capítulos, né? Chamando o santo, o martirizado, o que é merecidamente mais feliz, quando ele faz essa referência ao apóstolo Paulo. Aos Romanos, Inácio também escreveu: não vos entrego mandamentos como fizeram Pedro e Paulo, eles eram apóstolos, eu, porém, não passo de um condenado. Olha que tremendo, né? Então ele se coloca abaixo dos apóstolos. Ele já menciona que a palavra dele, por mais que tenha uma autoridade de um bispo, né, de um líder, de um pai da igreja de Antioquia, não era igual, não tinha o mesmo valor, a mesma veracidade, a mesma inspiração e a mesma complexidade doutrinária, apostólica, que as palavras dos apóstolos. Se coloca abaixo deles. Vocês estão entendendo, gente? Olha a humildade dos caras, dos pais da igreja, né? Hoje a gente vê o que nas igrejas? Em muitas igrejas, né? Não na nossa, glória a Deus, porque a gente tem um espírito de servo, de humildade, mas em muitas igrejas, né? Cada um querendo pisar no outro, cada um querendo ser maior que o outro. Nós vemos essa briga entre as igrejas, né? Que estão na mídia, que estão na televisão, cada um querendo crescer mais que o outro. Outro é bispo é apóstolo, não sei o que, angelim, né? Cada um querendo crescer mais que o outro. Olha como eram os patriarcas. Eles consideravam os outros superiores e não eles mesmos. Eles não buscavam títulos, honrarias, né, orgulho, ostentação, posição. Não, tinha um coração de servo. Fala. Ô, pastor, bispo na nossa igreja é só pastor, né? Sim. Não, bispo, apóstolo. É assim, a gente crê nos 5 ministérios, tá? A gente crê no ministério apostólico, a gente crê no ministério de mestre, de profeta, de evangelista, de pastores, a gente crê nisso aí. Tá? Mas a igreja, depois de um tempo, ela colocou em desuso isso, apesar de crer no ministério. E existem pessoas que têm esse ministério apostólico, né? O que é o apóstolo hoje? Seria um missionário. É aquela pessoa, para a gente entender dentro do contexto bíblico, o apóstolo é aquele que abre igrejas, que levanta lideranças em diferentes lugares, que abre trabalhos. Seriam que hoje seriam os missionários. Alguém que vai para um lugar onde não tem igreja, começa uma obra, levanta uma liderança, deixa aquela obra funcionando e vai para outro lugar, levanta outra igreja e vai, deixa uma liderança estabelecida. Esse seria um ministério apostólico, tá? Os batistas têm bastante cuidado com relação a isso. Então, eles, apesar de não ser errado biblicamente chamar alguém de apóstolo, alguém de profeta, né? São títulos que existem na Bíblia. Chamar alguém de bispo, né? Bispo, por exemplo, na sua origem da palavra, é um coordenador, é um supervisor de igrejas. Alguém que supervisiona várias igrejas seria, no contexto bíblico, um bispo. Tá? E é mais ou menos assim que funciona também nas igrejas, nas denominações, nas instituições que existem esse tipo de cargo. Tá bom? Mas nós temos que lembrar sempre, gente, que não é o título que faz o homem. O que faz o homem é o coração de servo. Amém? Antes de eu ser pastor, vamos dizer assim, em termos de posição eclesiástica, Deus teve que desenvolver em mim, sem a posição, uma função pastoral. Sim ou não? Comecei liderando grupos familiares, depois redes de grupos familiares, depois congregações pequenininhas, assim. Deus foi me desenvolvendo, crescendo, até que em um determinado momento a igreja me levantou numa posição de pastor. Mas tem muitos irmãos que também têm um coração pastoral, que também são usados como pastores, pastoras, e assim vai. Tá? Não é a posição que faz a diferença no mundo espiritual, é o coração, é a função, é a prática do ministério. E tem muita gente que exerce o ministério sem ter posição, sem ter título, sem ter reconhecimento. Para Deus isso, né, é o menos importante. O mais importante é a gente ter o coração correto e exercer a função dentro de uma necessidade, tá? Quando eu falo isso, não estou dizendo que vocês têm que desonrar os pastores, desonrar as lideranças estabelecidas, não.
Se a igreja reconheceu, se ela estabeleceu essas lideranças, elas precisam ser reconhecidas, honradas, amadas. A Bíblia diz isso em Hebreus, né? Em 1 Pedro, nós devemos honrar, respeitar as cadeias de autoridade. Todo organismo vivo que compõe diversas pessoas precisa ter uma liderança, sim ou não? Senão o trem desanda, não é verdade? Joga um bando de soldados numa guerra sem colocar um sargento, um tenente, um general, um coronel, vira uma baderna. Cada um com uma direção, cada um fazendo uma coisa. Então, por uma questão de organização eclesiástica, organização social, organização da comunidade cristã, se estabeleceu essas lideranças eclesiásticas, tá? Mas o mais importante, eu volto a dizer, é a unção e o coração que existe sobre a pessoa. Amém? Se vocês puderem ligar o ar ali, ó. Tá vocês estão com frio? Estou morrendo de calor. Se puder ali, ó, Tati, vocês não conseguem apertar o botãozinho, ligar a luz. Estou com calor. Não sei você, eu estou. Pode ser? Desculpa aí as mulheres, tá? Ligou a luzinha? Tem uma luzinha que acende. Deu? Beleza. É isso aí. Vamos lá então. Outro, gente. Policarpo. Terceiro personagem aqui. O terceiro pai da igreja. Ou também conhecido como patriarca. Patriarca também, tá? Igreja primitiva, patriarca, pais da igreja. Igreja primitiva são os primeiros cristãos. Patriarca, os pais da igreja. E assim vai. Policarpo. Policarpo também foi um famoso mártir, ou seja, alguém que morreu por causa do Evangelho, que deu a vida pela causa de Cristo, já em idade avançada. Ele morreu aproximadamente em 155 depois de Cristo, tendo sido cristão, como ele mesmo disse, por 86 anos. Olha que bênção, gente. 86 anos. Privilégio. Coisa linda, né? Esse é um dos poucos pais da igreja que morreu com idade avançada. A maioria morria em tenra idade, em idade curta. Tinha pouco tempo de ministério, que já eram martirizados, já eram mortos, eram perseguidos, principalmente pelo Império Romano, obviamente, que era predominante na época. Então eles tinham um ministério curto. O próprio apóstolo Paulo, né, morreu provavelmente anos 67, 69 depois de Cristo. Então teve pouquíssimo tempo, 20, talvez 30 anos de ministério. Morria martirizado. Estevão, né, teve curtíssimo ministério, já foi apedrejado, primeiro mártir da igreja. Nós vemos isso no livro de Atos, né? O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Isso. Logo em seguida, o apóstolo Tiago foi martirizado também. Então nós vemos isso, que eles tinham vida curta. Aqui, pela graça de Deus, esse homem conseguiu viver 86 anos, né? Em sua juventude conheceu o apóstolo João, ou seja, começou bem cedo o cristianismo. Foi discípulo direto de João. João quem? João, o discípulo amado, que escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu o Evangelho segundo João. Foi discipulador desse cara, Policarpo, desse pai da igreja. Inácio destinou uma das suas epístolas a Policarpo, né? O outro que nós já mencionamos, de Antioquia. A epístola de Policarpo aos Filipenses, escrita por volta de 118 depois de Cristo, contém citações de cerca de metade dos livros do Novo Testamento. Olha que tremendo. Então aqui dando validade a metade dos livros do Novo Testamento. Cada vez que um pai da igreja fazia menção desses livros, ele estava o quê? Autenticando, legitimando e mostrando para toda a igreja que lia suas cartas que aquelas eram palavras vindas de Deus, inspiradas por Deus. Da mesma maneira que Jesus menciona o Antigo Testamento, que os apóstolos mencionam os ensinamentos de Jesus, e também, né, legitimam e autenticam o Antigo Testamento e as palavras de Jesus e os ensinos de Jesus, nós também vemos os pais da igreja legitimando, autenticando, dando veracidade, colocando como inspirados por Deus os escritos, as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e os primeiros escritos apostólicos.
Amém? Todo mundo está entendendo? Ele diz que os apóstolos são semelhantes aos profetas do Antigo Testamento. Declara também que não conseguia alcançar a sabedoria do bendito e glorioso Paulo, que também havia escrito aos cristãos de Éfeso, mais um que escreveu a igreja em Éfeso. É interessante, gente, que a igreja em Éfeso era uma igreja, sabe, proeminente, porque a cidade de Éfeso era uma cidade estratégica, era um grande porto do mundo conhecido de então, era uma das maiores metrópoles da época. Então dali fluía muitas cartas, muitas epístolas. A igreja lá crescia, como crescia em Corinto, crescia em Tessalônica, crescia na região dos Gálatas, ali na Galácia, mas principalmente em Éfeso. Éfeso era uma cidade estratégica, que Paulo dedicou bastante tempo do seu ministério, já prevendo que a cidade de Éfeso, olha só, escrito por Paulo, epístola de Paulo, epístola de Inácio, epístola de Policarpo. Então nós vemos aqui várias epístolas sendo escritas à igreja onde? Em Éfeso, uma cidade estratégica, uma igreja estratégica. Vocês estão entendendo? Eles tinham visão missionária, visão apostólica. Então vamos lá. Ele fez referência ao martírio de Inácio, mas reservou a categoria de apóstolo apenas a Paulo e a outros como ele. Então nós vemos de novo essa diferenciação entre patriarcas, pais da igreja, e os apóstolos diretos de Jesus. Eles eram superiores, eles tinham a revelação e ouviram as palavras do próprio Cristo, ou por revelação, como foi o apóstolo Paulo, né? O apóstolo gerado fora do tempo, ou então porque vivenciaram, viveram com Jesus e escreveram a vida e obra do nosso Senhor e nosso Salvador. Amém? Aqui nós já vemos uma hierarquia, supremacia de Cristo, depois vem os apóstolos, e em terceiro plano vem os patriarcas, os pais da igreja. Ok? Outros pais da igreja, entre eles Papias, Irineu, Tertuliano, deixaram referências mais específicas sobre esses assuntos, de maneira que temos um testemunho bastante amplo dos homens da geração pós-apostólica. Fala comigo, pós-apostólica. O que significa isso? Depois dos apóstolos. A igreja que surgia, a igreja que fluía, a igreja pujante, a igreja que crescia, eram formadas por discípulos de primeira, segunda, terceira, e assim ia as gerações. Era um formando o outro, um mentoreando o outro. Um morria, mas o outro já subia, e a igreja crescia. Diz a história que a igreja cresceu e floresceu com o sangue dos mártires. Através da semente e do sangue dos mártires, a igreja crescia mais e mais. Tanto é que no século 3, 4 já afetava todo o Império Romano. Existiam pessoas de todas as classes sociais, dos altos escalões do Império Romano, soldados de alto gabarito, de alta hierarquia, né? Políticos, mulheres de grandes homens, grandes personagens. O cristianismo se espalhou e foi um dos responsáveis da bancarrota, né? da ruína do Império Romano, que era baseado na escravidão. O Império Romano era baseado na escravidão. Eles tomavam o país, né? Mantinham ali seus costumes, a sua religião e tal, colocavam governadores ali, mantinham o povo, mas uma boa parte, o melhor daquele povo era levado cativo, se tornava escravo. Se era dispor de guerra mesmo, não tinha nem chance de ficar lá, era levado como escravo e era apresentado na cidade de Roma, né, num vexame terrível de derrotados diante do arsenal dos soldados que entravam na cidade de Roma em triunfo, e aqueles homens derrotados se tornavam escravos. O Império Romano era baseado na escravidão. Agora eu te pergunto, o cristianismo, ele legitimava ou ele era contrário à escravidão? O que vocês acham? Ele favorecia ou arruinava o princípio de escravidão? Não precisa ter medo.
Contrário, exatamente. Sempre foi contrário. A Bíblia diz que todo homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus nivela todo mundo igualmente. Todo ser humano é digno, né? O próprio conceito de dignidade da pessoa humana é um conceito cristão, né? A coisa sabe aqui, as pessoas do direito, da advocacia, né? Um dos conceitos mais elementares, axiomáticos, é uma das colunas vertebrais das maiores leis do mundo, as maiores constituições humanas, esse conceito da dignidade da pessoa humana, de que todos os homens são iguais, independente de raça, credo, origem, não interessa, todo homem é igual, tem os mesmos direitos, liberdade, fraternidade, igualdade, os princípios também do iluminismo, né? Nós vemos isso, são princípios que têm base, são elementares dentro do cristianismo, tá bom? Amém? Então, a cronologia de alguns pais da igreja aqui, distritos importantes, né? Clemente de Roma, 95, 117, Inácio e a Epístola de Policarpo, 130, Epístola de Barnabé, 145, Papias, 145, DC, né? Depois de Cristo, Justino, Marte, Barnabé, Hermas, 160 depois de Cristo, pastor de Hermas, 160, Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, 170 depois de Cristo, Irineu, o cânon muratoriano, né, o índice de livros considerados inspirados ali, né, muratoriano, que foi uma reunião ali provavelmente dos primeiros pais da igreja, só que ainda não havia fechado o cânon bíblico. 200 depois de Cristo, Tertuliano, Clemente de Alexandria, e assim vai, só algumas menções aqui dos pais da igreja. Amém? Então tem a tarefinha para vocês aí, tarefinha para fazer. Nós vamos entrar na próxima lição já, que eu trago semana que vem o xerox para vocês, tá bom? Então presta atenção, já vamos aprendendo para a gente ir avançando já na próxima lição. Eu não sabia se a gente ia terminar ou não essa lição, então vamos deixar para a semana que vem. Presta atenção, tá bom, gente? Segunda lição aqui, quem escreveu o Antigo Testamento? Quem escreveu o Antigo Testamento é a pergunta que nós vamos tentar responder nessa segunda lição, ok? Deus poderia ter comunicado a sua vontade e suas obras a nós de inúmeras maneiras, sim ou não, gente? Deus se comunica ao homem de diversas maneiras, sim ou não? Através de profetas, através da palavra, que é a maneira mais segura de Deus, através da natureza criada, nós já vimos sobre isso, o universo. Deus se comunica, Deus pode enviar um anjo para falar com a gente, sim ou não? Alguém aqui já teve experiência angelical? Mas Deus pode fazer. Nós temos vários personagens da Bíblia que experimentaram isso, né? Manoa, por exemplo, o pai de Sansão. A própria Maria apareceu um anjo antes dela, né? Ali apareceu revelando a vinda do Messias prometido, Jesus de Nazaré. E tem vários personagens da Bíblia que tiveram mensagens vindas da parte de Deus através de anjos. Abraão, né, que é a experiência daqueles 3 homens celestiais. Através de sonhos, através de visões. Como? Através de sonhos. Sonhos, através da voz audível, né? Através de sonhos, revelações, profecias. Então vamos lá, ele escolheu usar o relato bíblico para nos revelar sua sabedoria e verdade. Fala comigo, sabedoria e verdade. Se é uma coisa que a Bíblia traz para nós, e que nós lemos aqui no Salmo 119, é que a Bíblia traz 2 coisas: sabedoria e verdade. Amém? Sabedoria, Sofia, em grego. Sofia significa sabedoria. Verdade, né? É a verdade de Deus. Revela a pessoa bendita de Cristo. A personificação da verdade, que é Jesus de Nazaré. É a verdade absoluta de Deus. Veracidade, um Deus verdadeiro. A verdade de Deus, a verdade quanto à salvação. Como sabemos, antes dos dias de Moisés, Deus falou a Adão, a Caim, a Enoque, a Noé, a Abraão e vários outros. Esses homens comunicaram a palavra de Deus aos seus semelhantes através da linguagem
Fala comigo, linguagem oral. Ou seja, até Moisés, tudo que havia sido conhecido, a tradição, né, o que havia acontecido no Gênesis, tudo isso era comunicado dentro de uma linguagem oral. Se passava de pai para filho, né? Era falado, era contado as histórias dos primeiros pais, dos primeiros seres humanos, da criação do Gênesis. A primeira escrita foi com quem? Moisés. No Pentateuco, a lei, ou a Torá, os 5 primeiros livros que nós temos na nossa mão, do Antigo Testamento, ou do Velho Testamento. Ok? Então vamos lá, suas mensagens aparentemente não foram registradas por escrito. Na verdade, alguns deles proferiram seus discursos em épocas em que ainda nenhuma forma de escrita havia sido inventada. Olha que interessante. Não havia nem a escrita sido inventada. Ela foi inventada pelos babilônios e principalmente pelos egípcios. Aquelas escritas egípcias que você vê nos filmes de Egito, né? Os personagens, os desenhinhos que iam contando histórias dos faraós. Nós vemos os escritos também babilônicos, a pedra de Roseta e vários. As primeiras leis, os primeiros ensinamentos eram escritos em linguagem, surgiram, né, a primeira escrita. Até então, esses homens não tinham acesso a isso, a escrita. Mas daí com Moisés já foi criado dentro de toda essa cultura egípcia. Moisés já era um homem letrado, era o filho da princesa do Egito, já era um príncipe do Egito. Foi criado com todos os mistérios, com toda a cultura, com toda a sabedoria da época, sabia escrever. E Deus usa todo esse conhecimento, toda a sabedoria para a glória dele. Amém? Olha que coisa tremenda. Deus usa tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, santificado, purificado para a glória de Deus. Deus usa. Às vezes você faz um curso na sua vida, você fala, Senhor, mas por que eu fiz esse curso? Querido, Deus vai usar. Se você santificar os teus dons, os teus talentos, o teu conhecimento, o teu entendimento, cada livro que você leu, cada experiência que você viveu, cada coisa que você vivenciou, Deus vai santificar, Deus vai purificar, e Deus vai usar isso para a glória dele. Uma hora ou outra Deus vai usar para a glória dele. Se a tua vida é dele, se você se santificou para ele, se você consagrou os teus dons, os teus talentos, a tua mente, o teu conhecimento, querido, tudo isso não é à toa. Deus usa o nosso background, o nosso contexto familiar, as nossas experiências de vida. Deus usa para abençoar outras pessoas. Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Quantos já foram usados por Deus contando alguma experiência, alguma situação, ou usaram alguma ferramenta universitária, né, algum conhecimento que você tem em alguma área para a glória de Deus? Deus foi honrado, Deus foi exaltado, você abençoou alguém, você ajudou alguém através daquele conhecimento que Deus te deu para a glória dele. Não é para a sua, não é para se achar. A sabedoria de Deus, ela promove quebrantamento e humildade, espírito de servidão. Vocês estão entendendo? Exalta a Deus, não ao homem. Promove a Deus, o reino de Deus, e não o ego humano. A sabedoria do homem promove orgulho, arrogância, soberba. É um querendo vomitar mais que o outro, que sabe mais do que o outro, que é melhor do que o outro. Sim ou não? Eu vivenciei nesses tempos aí no mestrado, filosofia, a gente vê muito isso ali no centro, no meio acadêmico, um querendo ser maior que o outro, um querendo destruir o conceito do outro, um querendo acabar com o ensinamento, com a crença do outro. É um show de arrogância, de hipocrisia, de uma série de coisas. É um querendo ser maior que o outro. Sabedoria do homem. Exalta o homem. Deus está fora. Bom? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Mais tarde, porém, Deus comissionou alguns indivíduos para que escrevessem a mensagem que lhes entregaram. Quem foi o primeiro mensageiro da palavra de Deus? Escrita. Moisés. Quais foram os 5 livros de Moisés? Gênesis, Êxodo,
Pentá, ou pelo judeu como Torá com H no final, né? T-O-R-A-H. Torá, representando a lei de Deus. Pastor, antes de Moisés, então, o senhor falou a questão da linguagem oral. Então, Orar, se passava, se comunicava. Só Era comunicado de pai para filho, Moisés, dos anciões, né, os mais velhos, avós, os netinhos. Era comunicado verbalmente a linguagem oral. Mas Deus foi preservando, tá? Não é porque teve linguagem oral que se desviou, que se corrompeu, não. Deus não ia permitir isso. E mesmo assim Deus instruiu. Deus levou Moisés para o monte. Deus revelou ali a lei de Deus no monte. E Deus os escritos, Deus capacitou. Moisés era um homem extremamente culto, sábio, cheio do Espírito Santo. Vivia na tenda do tabernáculo, face a face com Deus. A glória de Deus resplandia através daquele homem. Sim ou não? É o que precisa saber, cara. A tal ponto que ele tinha que usar um véu no rosto, do tamanho brilho da glória de Deus no rosto de Moisés. Olha que coisa tremenda. Tinha um véu de tanta glória que aquele homem tinha quando saía da tenda do tabernáculo, da tenda da presença de Deus. Coisa tremenda, né? Isso pode acontecer com nós, gente, sabia? O que aconteceu com Moisés. Imagina, nós estamos na nova aliança, na dispensação da graça. Talvez ainda não tenha acontecido, porque a gente não tenha dedicado tanto tempo à presença de Deus como Moisés dedicava. Vocês estão entendendo? No nosso mundo de hoje, na correria, cheio de preocupação, cheio de ladrão de tempo. Sim ou não? A gente perde tempo com tanta besteira, com tanta futilidade, tanto ladrão de tempo, e não gasta tempo naquilo que realmente tem valor. Pra vocês terem uma ideia, gente, todo crente deveria fazer pelo menos um jejum por semana. E nós deveríamos aprender com o judeu. O judeu faz 2 jejuns por semana. 2 jejuns por semana. Temos que aprender com isso. Nós temos que aprender até olhando para os islâmicos, que oram 5 vezes por dia, voltados para Meca. Será que a gente ora 5 vezes por dia? Qual é o melhor horário para se fazer o jejum? Assim, o jejum, eles são ciclos, tá? Você pode fazer ciclos de 12 horas, que daí você tira uma refeição, geralmente, né? Você faz, por exemplo, das 6 da tarde às 6 da manhã. É um ciclo de 12 horas. É o menor jejum que existe. Não é nem muito válido esse aí, porque é muito fácil. Mas o melhor, por exemplo, ó, já ampliando um pouco, das 6 da tarde ao meio-dia, são 18 horas. O jejum ideal, que é o jejum que o judeu faz, das 6 da tarde, que é a viração do dia, até as 6 horas do outro dia. São 24 horas de jejum. Mas calma ali. Esse seria, vamos dizer assim, o jejum dentro dos moldes judaicos. Você também pode fazer de meio-dia de um dia até o meio-dia do outro dia. Sim, tomando água, tá? Jejum, sempre lembrando que é abstinência de alimento. Sempre lembrando que jejum não é para afetar Deus. Deus não precisa de jejum. O jejum, ele muda a gente. Ele transforma a gente. Ele traz para a superfície as sujeiras que estão dentro da gente. Por isso que às vezes você fica nervoso, com raiva, né? Quer matar o filho. Primeiro que você está sofrendo ali, o teu corpo está gemendo por causa daquela situação toda ali, né? Aquela abstinência da comida e tal. E aí Deus traz para a superfície a nossa sujeira, aquilo que está lá dentro, aquilo que está oculto às vezes. E outra coisa, não adianta nada só ficar sem comer. Aí é crente passando fome. Tem que permear o dia com momentos de oração, com momentos de leitura da palavra. Tá? Jejuns longos, por exemplo, um jejum de 3 dias. Eu já fiz uma vez um jejum de 3 dias. É um jejum que no segundo dia tu já está vendo lasanha voando, hambúrguer. Mas depois é interessante. O primeiro dia você sofre, o segundo você tem alucinações, coisas assim esquisitas, você vê comida voando, coisa assim. Agora o terceiro dia teu corpo já se adapta. Você já não come nada. E você vai embora até o final do jejum.
Só que o ideal é o quê? É ir para um lugar isolado, com água, né? Garrafas de água, não fique sem beber, tá? O organismo precisa de água. Se passar mal, bota um açúcarzinho ali na água, porque às vezes é falta de açúcar no sangue que faz deixar tonto, faz, né? Tombar ali, baquear. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que crescer na graça. Não começa achando que tu é o bambambam, você vai ficar uma semana de jejum. Você não vai conseguir, você vai passar mal, você vai acabar no hospital. Você tem que, o jejum tem que ir crescendo na graça. Como diz o Mahatma Chakravarti, tem um livro tremendo chamado Poder da Oração e do Jejum. Poder Secreto da Oração e do Jejum. Um dos livros mais maravilhosos que eu já li do assunto. E ele fala justamente isso. Você precisa crescer na graça. Começa com 12, você vai ver que é fichinha. Vai para 18, aí você já vai sofrer um pouquinho. Vai para 24, aí você já vai ver que vai passar fome mesmo. E aí, a hora que o 24 já se estabilizar, você faz com facilidade, amplia para 2 dias e assim vai. Tá? É possível. Só não faça jejum muito longo sem ter estrutura para isso. Vá crescendo na graça de Deus. Fala. Como é que faz esse jejum no dia de trabalho? Tem que trabalhar, concentrar ali, está jejuando, tem que ir para o trabalho, dá para vir, cuidar do amigo, para. Não, assim, daí você permeia o teu dia. Por exemplo, vai fazer 24 horas. Eu faço com o meu dia de trabalho normal. Às vezes, assim, quando está sossegado, eu vou para casa, sossegado, mas eu trabalho normalmente. Tá? O que você faz? Você permeia o teu dia, por exemplo. Principalmente nos horários que você faria as refeições, você dedica aquele tempo para Jesus. Então, por exemplo, eu comecei 6 horas. Eu começo me consagrando. Senhor, eu consagro meu jejum agora diante do Senhor. Importante também você ter um propósito no jejum. Senhor, eu faço com um propósito a minha santificação, a minha consagração aqui. Eu estou orando pela minha família, pela necessidade tal, do irmãozinho tal. Senhor, eu estou aqui orando, clamando ao Senhor em jejum, né, em quebrantamento diante da Tua presença. Eu quero mortificar minha carne e tal. Só estou dando exemplos, tá? Do que se fala no jejum, numa oração. Você consagra o início do teu jejum, consagra o fim do teu jejum antes de comer. Eu fiz hoje isso. Consagrei antes de me alimentar, preparei a comida e tal, antes de meter na boca, eu fui lá, botei na mesa. Senhor, eu consagro esse alimento, esse tempo de jejum diante do Senhor, na Tua presença. Eu me consagro a Ti, obrigado por esse tempo de consagração, por essa vida na Tua presença. Aí meio-dia, por exemplo, era o horário que eu ia comer. Consagro a Ti, esse horário, fico orando, falando em línguas, adorando, vendo a palavra. De manhã cedo, era o horário que tu ia tomar café. Tomar café, ler a Bíblia, ora, entendeu? E aí, entre as refeições ali, você pode trabalhar normalmente. Lembrou, namorada, tal, continua trabalhando, entendeu? É importante, principalmente, permear os momentos que você iria comer com alimento celestial. Oração, palavra, oração, nesse sentido aí, tá? Permear o teu livro, teu dia com oração, para que realmente seja efetivo e realmente espiritual o teu jejum. Tá bom? Beleza? Vamos continuar aqui? Estudando a doutrina da inspiração, percebemos que Deus registrou as Escrituras Sagradas por intermédio de seu Espírito. Espírito, exatamente. A Bíblia é uma biblioteca divina, compilada por vários autores humanos, sim ou não? Sim. Dizem os eruditos, estudiosos, especialistas, né? Os biblistas são especialistas em Bíblia, nas Escrituras, na história da Bíblia, no cânon bíblico, em tudo isso que nós estamos falando, na teologia bíblica, na bibliologia. Esses homens dizem que a Bíblia, né, pelos relatos, pelas autorias, foram escritas em cerca de 1500 anos por mais de 40 autores diferentes. Fala comigo, 1500 anos. 1500 anos. Por mais de 40 autores diferentes. Autores que muitos deles não eram contemporâneos um do outro. Por exemplo, Moisés não era contemporâneo de João na ilha de Patmos. Tem 1500 anos de distância entre um e outro. Vocês estão entendendo? Que é o último e o primeiro aqui. Vocês estão entendendo? Não se sabe quem é o autor de Jó, por exemplo, que é considerado contemporâneo de Abraão e que provavelmente foi escrito
por um conhecimento de linguagem oral por Moisés. Só que ele não menciona quem é o autor. Então nós não sabemos. Talvez seja Moisés, talvez não. Mas provavelmente ele foi contemporâneo de Abraão, ou seja, anterior ao próprio Moisés, o livro de Jó, que é um livro poético que está lá no meio do Antigo Testamento ali, antes do livro de Salmos. É o primeiro livro poético dos 5 livros poéticos. Vocês estão entendendo? Vamos lá. Estudando a doutrina, tá? A Bíblia é uma biblioteca divina, compilada por vários autores humanos. O nosso propósito é estudá-los, mas devemos sempre nos lembrar de que a palavra de Deus é um livro único, escrito por um único autor, o Espírito Santo. Fala comigo, a Bíblia é um livro único, escrito por um único autor, o Espírito Santo, que inspirou autores humanos para escreverem as palavras do próprio Deus. Então, quem é o autor da Bíblia? O Espírito Santo. Quem são os escritores da Bíblia? Mais de 40 escritores diferentes. Fala. Eu li uma vez no livro, não sei, não recordo o nome, que foram escritos por 70 homens. Não, 70 homens é outro episódio, tá? Esse daí é um livro, na verdade, é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é conhecido, até hoje existe essa Bíblia, tá? Conhecido como Septuaginta. Septuaginta, porque foram 70 sábios judeus que foram levados aproximadamente no século 2 a.C., 180 e poucos a.C., foram levados para a cidade de Alexandria, no Império Grego, antes do Império Romano, e ali foram levados, os reis gregos ficaram tão impressionados com a grandeza da palavra de Deus, da Torá, da lei dos profetas, do Antigo Testamento nosso hoje, né, da Bíblia judaica, que eles mandaram traduzir do hebraico para o grego, e aí chamaram de Jerusalém, de Israel, 70 sábios que foram os tradutores da Bíblia hebraica para a Bíblia grega. Por isso, Septuaginta. Ginta, palavra de Deus. 70 sábios que traduziram do hebraico para o grego a palavra de Deus. Existe até hoje, tá? Você pode comprar a Septuaginta, que é a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, que é uma das Bíblias que foram usadas pelos tradutores da palavra de Deus. Lutero, Calvino, né? João Ferreira de Almeida usaram essas Bíblias como fontes primárias para os escritos que nós temos hoje no nosso trono. Amém? Vocês estão entendendo? Então, é nesse sentido aí. Ok? Entendeu? Faz parte da história, né? Da tradução da Bíblia. Vamos lá então. Nosso propósito é um livro único, já falamos, escrito por um único autor, o Espírito Santo. Ela apresenta um tema principal. Qual é o tema principal da Bíblia? A redenção da humanidade. Fala comigo. Tema principal da palavra de Deus é a redenção da humanidade. E uma grandiosa sequência de acontecimentos. Que acontecimentos são esses? As obras de Deus para a salvação do ser humano pecador. Fala comigo. As obras de Deus para a salvação do homem pecador. Então, qual é o tema central da Bíblia? A redenção da humanidade. E quais são os outros acontecimentos? As obras de Deus para a salvação do ser humano pecador. Você resume toda a Bíblia. É sempre Deus buscando o homem e o homem buscando a Deus. Sempre parte de Deus, que é interessante, né? Pode repetir, pastor. E as obras de Deus? Vamos lá. A Bíblia tem como tema principal a redenção da humanidade. A redenção da humanidade. E uma grandiosa sequência de acontecimentos. Abre parênteses. As obras de Deus para a salvação do ser humano pecador. As obras de Deus para a salvação do ser humano
pecador. Ok? E tem uma pessoa central da Bíblia. Qual é a pessoa central da Bíblia? Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus que viria salvar a humanidade perdida. No Novo Testamento, o Cordeiro de Deus que veio salvar e que voltará para buscar o seu povo redimido. Amém. Amém? Passado, presente, futuro. Não é à toa que, o profeta João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Por quê? Porque os judeus estavam esperando esse Cordeiro de Deus, o Messias prometido, o Messias Hamashia, Jesus, o ungido de Deus, o Cristo. Cristo significa ungido. Messias significa em hebraico ungido de Deus. Jesus, uma derivação da palavra Joshua, Yeshua. Ela vai derivando, ela vai crescendo, ela vai evoluindo, chega na palavra Jesus, Yesu, que significa Deus é a salvação. Tremendo, né? Excelente nome para o filho, Joshua, que para nós em português é Josué. Deus é a salvação. Amém? Emanuel, nome do meu filho, Deus conosco. Miguel, nome do outro filho, o anjo que representa a presença de Deus. E Giovanna, é um nome italiano, minha primeira filha, vem de Joana, significa agraciada por Deus. Tremendo, né? Se você puder, escolha o nome dos teus filhos, nome bíblico. Tem tanto nome lindo, nome bíblico, nome maravilhoso, às vezes até em outros idiomas. Por exemplo, Joshua é um nome, Miguel é o anjo que representa a presença de Deus. É o anjo da presença de Deus. E é o arcanjo, o general de guerra, que protege e guarda o povo de Israel. O povo de Israel. Quem protege Israel hoje é o arcanjo Miguel, o general de guerra de Deus, o protetor de Israel. Tremendo, né? Amém, amados? Então, o primeiro personagem aqui, Moisés. Vamos mais um pouquinho, tem 5 minutos. O primeiro autor das Escrituras foi Moisés, sobre quem Deus afirmou: boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Números 12, 8. Ou seja, Deus falava boca a boca com Moisés, escutava a voz de Deus direto. Escreveu os 5 primeiros livros, as quais chamamos de Pentateuco, ou a Lei de Moisés, que é conhecida pelos judeus como a Torá. O termo hebraico para designar esses livros é Torá. Em português, T-O-R-A, com acento no A. Mas em original é T-O-R-A-H. Torá, lei. Moisés também foi o autor do Salmo 90. Olha que lindo, dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Quem foi que escreveu o Salmo 90? Moisés. Eu acho tremendo o final desse salmo. Olha só, olha comigo lá o Salmo 90. Para mim é a coisa mais linda o final do salmo. Aqui está 90. É, 91, verdade. 90, mas é o 90 que é de Moisés, tá? Confundi com 91, tá certo, amado. Mas olha o 90 que tremendo. O 12 ali, ó. O que eu acho lindo é o final do 91 também, mas o 90 também é legal. Olha o 12, versículo 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Olha que coisa tremenda. Ou seja, viva plenamente cada dia e alcance através da tua vida em Deus sabedoria. Olha que versículo tremendo. Ensina-nos, ó Deus, nos ensina a contar os nossos dias. Está falando de dimensão de vida, de experiência de vida, de cada dia intenso,
né, vivido diante de Deus, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que coisa linda. Olha o final do 91 que eu estava falando. 14, 91, 14. Acho lindo esse final. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responder, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Coisa linda, né?